agradeço a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar trazendo a tua palavra e louvo a Deus pela vida da pastora que me confiou mais uma vez trazer a palavra para a igreja, amém? Romanos 1 a partir do 21. Todos acharam? Amém. Procuro 1:21. Amém. Vamos estar lendo. Porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E o 24. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui nós vamos ver, esta noite nós estamos trabalhando com a campanha, o tema é Um Mundo Sem Deus. Amém? Então aqui nesta carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo ele queria falar aos Romanos, ele vai falar sobre a injustiça, sobre a impureza dos seres humanos, do mundo. Então, ele vai falar aí no versículo 18, para começar, ele começa dizendo assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, aqui Paulo ele quis dizer o seguinte: que a ira de Deus ela é clara e evidente, ou seja, a revolta de Deus contra o pecado da humanidade, a revolta de Deus contra a forma de viver da humanidade é clara e evidente. O Senhor, ele tem visto e ele não tem se agradado do jeito de viver da humanidade. Ele não tem se agradado do jeito de viver das pessoas no mundo. E nós vamos ver que a ira do Senhor, ela é clara e ela é evidente contra o pecado da humanidade desde o princípio do mundo. Desde lá de Gênesis, que nós vamos ver que Deus ele vem manifestando a ira dele contra a humanidade, contra os pecados da humanidade. Então nós estamos com o tema O Mundo Sem Deus. E nesse mundo sem Deus que nós vivemos, porque nós estamos vivendo num mundo sem Deus, e aí você pode perguntar por quê? Por que nós estamos vivendo num mundo sem Deus? Porque nós estamos vivendo num mundo onde a gente pode contemplar. Tamanha é a maldade, tamanha é a injustiça dos homens, Nós podemos contemplar a imoralidade que tem tomado conta das pessoas do mundo. Nós podemos contemplar a violência, nós podemos contemplar a distorção dos princípios de Deus. As pessoas, inclusive crentes, não querem mais seguir os princípios bíblicos, não querem mais viver de acordo com o que a Bíblia ensina. Nós podemos observar que o mundo realmente está sem Deus. Nós podemos ver através da mídia, através dos noticiários, as coisas que têm acontecido no mundo, como as pessoas elas têm se distanciado de Deus, elas têm trocado Deus por outros ídolos, elas têm trocado Deus pelo próprio Satanás, como nós vemos aí religiões
religião satanista, templo satanista, nós vemos aí templo de Lúcifer, nós vemos aí que as pessoas, o mundo está realmente corrompido, totalmente corrompido. Estamos vivendo num mundo onde é visivelmente claro que não há Deus no mundo. Ou seja, nós vamos ver lá em João, capítulo 5, no versículo 19, onde vai dizer assim: nós sabemos que somos filhos de Deus e que todo mundo, ou o mundo inteiro, jaz no maligno. Mas aí você pode dizer, e nós escutamos muito pessoas dizer assim: o mundo é do maligno. Mas não, o mundo não é do maligno. Como já foi falado aqui em outras pregações, o mundo não é do maligno, pois nós sabemos que foi Deus quem criou todas as coisas. Desde lá de um princípio, em Gênesis, nós vemos e reconhecemos que Deus é o Criador de todas as coisas, foi Deus que formou todas as coisas. Então o mundo não é do maligno, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo se apoia, o mundo se submete ao maligno, o mundo se, se firma no maligno. Ou seja, por quê? Porque o mundo ele tem trocado a verdade de Deus pela mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então logo o mundo jaz no maligno. O mundo está firmado no maligno, está apoiado no maligno. Porque hoje o que nós vemos são pessoas que elas sabem que Deus, elas têm conhecimento de Deus, como Paulo fala aí nesse texto, elas têm conhecimento até da verdade, porque pelo que eu entendi aqui desse texto, esse texto não está se referindo apenas a ímpio, não está se referindo apenas a pessoas que nunca conheceram Deus, que nunca tiveram encontro com Deus, mas esse texto ele mostra que ele está se referindo aí a pessoas que já conhecem Deus, a pessoas que já conhecem a verdade de Deus e que resolveram trocar Deus pela mentira, trocar a verdade de Deus pela mentira. E hoje nós vemos isso dentro até das próprias igrejas. Nós vemos hoje o quê? Nós vemos hoje pessoas que estão dentro da igreja, estão até pregando, estão nos altares louvando, estão nos altares como levita, estão nos altares pregando a palavra, estão, dirigindo igrejas, estão tomando conta de igrejas, mas pessoas que estão sem Deus, pessoas que estão fazendo até a obra, mas estão sem Deus, pessoas que estão vivendo de qualquer maneira, que estão vivendo conforme as suas vontades, conforme os seus pensamentos, pessoas que estão negligenciando a verdade de Deus, negligenciando a verdade do Evangelho, negligenciando a doutrina de Cristo para viver a sua própria vontade, do seu próprio jeito. O que nós vemos aí são pessoas que estão nos altares pregando a palavra, pessoas que estão como levitas, pessoas que estão na direção de igreja, mas estão em adultério, estão em fornicação, estão vivendo uma vida de imoralidade que a Bíblia condena, estão vivendo uma vida totalmente distante da verdade de Deus, estão até dentro da igreja, mas estão sem Deus, porque às vezes quando diz assim, o mundo está sem Deus, nós pensamos logo somente nos ímpios, os ímpios não têm Deus, estão sem Deus, mas dentro das igrejas tem muitas pessoas que estão sem Deus, estão longe de Deus, porque se uma pessoa, ela vive na mentira, se uma pessoa, ela não vive na verdade, então logo o pai dela não é Deus, o pai dela é o diabo, porque o diabo é que é o pai da mentira. Então se ela pode passar a vida, Deus criou o homem, mas ele ficou muito triste com o caminho que o homem estava tomando. Ele ficou muito triste porque a humanidade estava se corrompendo. Então ele resolveu o quê? Ele resolveu acabar com a humanidade. Ele resolveu mandar o dilúvio e acabar com a humanidade. E nós vamos ver isso também no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 19, quando vai falar da destruição de Sodoma, onde nós sabemos que ali 2 anjos haviam chegado em Sodoma, e diz que Ló, ele vai ao encontro daqueles homens, e ali diz que quando aqueles homens vão para a casa de Ló, nós vamos ver que aquela população ali daquela cidade, homens novos e velhos, de todas as idades,
foram para a porta de Ló, gritar para que Ló colocasse aqueles homens para fora. Diz que ali eles gritavam Ló e diziam: cadê os homens que chegaram à noitinha na sua casa? Manda eles saírem aqui fora, manda eles cá para fora, porque nós queremos usar eles, nós queremos usá-los. Então nós vemos que tamanha era a perversão daqueles homens, tamanha era a perversão daquela cidade, tamanha era a prática pecaminosa daquele lugar, que Deus ele mandou, né, aqueles anjos, aqueles homens que foram falar ali com Ló, para que, como é que diz? Ló saísse daquela cidade, saísse daquele lugar com a família dele, porque Deus iria destruir aquela cidade. Tamanho era o pecado daquele lugar, tamanha era a imundície, tamanha era a corrupção daquela cidade. Então era uma cidade que estava totalmente corrompida pela violência, pela imoralidade sexual, pelo pecado, pelas práticas abomináveis a Deus, né? Onde nós sabemos que se refere ali a homem com homem, como nós vemos que eles queriam que Ló colocasse aqueles homens para fora para que eles usassem aqueles homens. Então nós vemos que Deus ele se irou, e ali quando ele estava conversando com Ló, ele disse a Ló: pega a sua família, pegue a sua mulher, pegue suas 2 filhas, se tiver genros, e saia daqui, porque Deus nos enviou para destruir esse lugar. Então nós sabemos que ali Ló, ele logo de manhã cedo, quando aqueles homens disseram a Ló que ele pegasse a família dele e saísse dali e fosse logo embora, diz que Ló ele ficou ainda demorando. Diz que Ló ele ainda demorava para sair. Diz que aqueles homens pegaram Ló pelo braço e levaram ele para fora da cidade. E disse a ele: vai e não olhe para trás e nem pare no caminho. E nós sabemos que durante nessa fuga, nessa saída da cidade, nós vamos ver que a mulher de Ló, ela olha para trás e imediatamente ela é transformada em quê? Numa estátua de sal. Então o que é que eu vejo aqui? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Talvez naquele tempo alguém pudesse dizer assim, ou nos dias de hoje se acontecesse: mas por que Deus fez isso? Que injustiça, só porque a bichinha olhou para trás? Só porque ela olhou para trás, ela não teve uma chance? Mas acontece que quando ela olhou para trás, ela estava o quê? Ela estava imaginando algo lá que ela havia deixado em Sodoma. Ela estava imaginando, há quem diga que era possivelmente um amante que ela tinha, algo assim, que ela estava deixando em Sodoma. Então ela olhou para trás porque ela estava com saudade, ela estava imaginando viver sem aquilo que ela havia deixado para trás. Então eu tenho logo uma coisa para dizer para você: cuidado com você que está dentro da igreja e está com saudade do seu passado. Cuidado com você que está dentro da igreja, diz que está com Deus, mas está pensando, vira e mexe, está pensando no que deixou lá fora. Vira e mexe, está pensando, relembrando quem você era lá atrás, o que você fazia, o que você praticava. Cuidado com você que está dentro da igreja, está dizendo que está com Deus e está com pensamento no seu passado, está com pensamento lá atrás, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E quando a ira do Senhor, sim, e quando a ira do Senhor finalmente se revelar entre nós, Ele não vai ter peninha, Ele não vai passar a mão na cabecinha de quem está fora do caminho, de quem está no caminho errado, de quem está se desviando do caminho. Então é hora de crente tomar vergonha na cara, é hora de crente procurar estar se consertando, é hora de crente abandonar de vez as velhas práticas, é hora de crente lembrar que é preciso mudar, é preciso renunciar, é preciso esquecer o que se passou. Você agora é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então não é tempo de estar olhando para trás, não é tempo de relembrar passado, não é tempo de estar pensando no que você foi, no que você fez, no que você fazia. É tempo de olhar para frente, olhar para Cristo, viver na verdade, viver de acordo com a palavra, de acordo com os princípios. Porque muitos estão dentro das igrejas, as igrejas estão lotadas, mas o que nós vemos são pessoas que estão dentro da igreja, mas estão sem Deus, estão distantes de Deus, separadas de Deus através do seu pecado.
porque continuam vivendo a vidinha de antes, continuam fazendo o que faziam antes. De vez em quando vai lá dar uma espiadinha naquilo que deixou lá atrás, de vez em quando vai lá e dá uma espiadinha naquilo que fazia antes, de vez em quando vai lá e pensa, deu saudade, vou relembrar aqueles velhos tempos, viu? Deus está olhando, Deus está observando, porque como a palavra diz aqui, como a carta diz, trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então nós vemos muitas igrejas hoje, que elas estão cheias, elas estão inchadas, elas estão lotadas de membros. Mas por que elas estão lotadas de membros? Porque muitos pastores hoje em dia não estão preocupados com a salvação dessas almas. Muitos pastores hoje em dia estão preocupados em mostrar número, em mostrar que a sua igreja tem bastante membro, que a sua igreja tem quantidade, que a sua igreja é uma igreja grande, e atrair pessoas, cada dia mais pessoas. E para isso o que é que acontece? Relaxa na doutrina, relaxa, né? Flexibiliza lá a verdade de Deus, vai trocando a verdade de Deus pela mentira. Não precisa ser tão radical nisso aqui, não precisa ser tão radical nesse ponto aqui. Você está em adultério, mas você pode continuar pregando. Você está fornicando, mas você pode continuar levitando, como é que diz? Louvando como levita na igreja. Você está em pecado, mas tem nada não. Aos poucos, depois Deus vai te consertando. Pode continuar fazendo aí a obra. Por quê? Porque quer segurar vidas, quer segurar membro. Então sabe que se pregar a verdade, se pregar a verdade de Deus, se pregar a verdade do Evangelho, muitos vão sair, como nós vimos no outro tema, em outras pregações. Muitos não vão suportar a verdade e vão sair. Então, o que nós vemos são igrejas lotadas, igrejas cheias, porque estão trocando a verdade, estão, como é que diz assim, negligenciando a verdade de Deus, estão ocultando, omitindo a verdade, estão deixando de pregar a verdade, estão tornando o evangelho mais maleável, mais fácil, mais leve, que é para atrair as pessoas, principalmente os jovens, para que as igrejas fiquem cheias. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de umas igrejas, não foi uma igreja só, pastores que se uniram para abrir um bar evangélico, como é que diz, proporcionar balada evangélica para os jovens. Ou seja, aí lá, quando chega lá, é tudo escuro, luzes apagadas, aquele globo de luz refletindo. Na entrada, eles recebem uma pulseirinha de uma cor se for casado, de outra cor se for solteiro, para que lá dentro esses jovens possam paquerar e adorar a Deus. Existe isso? Isso é viver na verdade? Ou eles estão distorcendo? Eles estão trocando a verdade de Deus pela mentira? Então, olhem como o que está acontecendo no mundo para se atrair jovens para a igreja. E aí o que é que acontece? Igrejas lotadas, inchadas, igrejas cheias, mas de pessoas sem Deus. De pessoas que estão vivendo de qualquer maneira. De pessoas que estão vivendo o seu bel prazer. Pessoas que estão vivendo como se estivessem no mundo. Então, ele fala aí, né? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. E por causa disso, Deus nos entregou a paixões vergonhosas. Então, nós vemos que o próprio Deus, ele entrega o homem. Já que você quer viver do seu jeito, da sua maneira, vá, faça o que você quiser. Nós vemos aí muitos casos de pessoas que já foram cristãs, muitos casos de pessoas que já frequentaram a igreja, que já foram batizadas, que já pregaram a palavra, que já louvaram, que já tocaram instrumento na igreja e hoje estão desviadas. Pessoas que hoje estão adorando outros deuses, pessoas que hoje estão, como é que diz? Aderiram ao homossexualismo. Mas você quer dizer que Deus não ama o homossexual? Deus ama o homossexual, sim. Mas Deus não ama o homossexualismo. E a palavra é bem clara
que pessoas que praticam esses atos não vão entrar no céu. O lugar dessas pessoas é no inferno, doe quem doer. Então nós vamos ver que pessoas que já conheceram a verdade, pessoas que já tiveram conhecimento de Deus, da verdade de Deus, e hoje estão o quê? Desviadas, hoje estão no mundo fazendo, se entregando a paixões vergonhosas, como a Bíblia fala, como Paulo fala aqui, mulheres que trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza, ou seja, mulheres que estão se relacionando com mulheres, homens que estão se relacionando com homens, ou seja, totalmente corrompida, uma humanidade que está se corrompendo a cada dia. As pessoas estão se corrompendo a cada dia, totalmente corrompida devido ao quê? A estar longe de Deus, a estar fora da presença de Deus, a estar vivendo de uma forma que realmente está sem Deus. Então Deus, ele permite que essas pessoas elas se entreguem a essas paixões vergonhosas e que depois elas também vão sofrer as consequências desses atos e principalmente elas vão arder no fogo do inferno. Deus ama a todos, sim. Deus ama o homossexual, Deus ama a lésbica, Deus ama a prostituta, Deus ama o adúltero, mas Ele não ama o adultério, Ele não ama o homossexualismo, Ele não ama a prostituição, Ele não ama a fornicação, Ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E há pecados que Deus abomina, como nós sabemos. Então, se uma pessoa, ela está neste caminho, logo ela está sem Deus e ela está condenada ao inferno, porque a palavra é clara, que tais pessoas que praticam tais coisas, não entrarão no céu. Pessoas que praticam tais coisas vão para o inferno. Então, Paulo aqui, ele fala claramente, e ele diz ainda, no final do versículo 20, ele diz: por isso os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Porque não há desculpa para o ser humano. Não tem como o ser humano dizer que ele não conhece Deus. Não tem como o ser humano dizer que ele adora Satanás, que ele adora o Lúcifer lá, que ele faz o que faz porque ele não conhece Deus. Ele conhece Deus. Todos conhecem a Deus, porque Deus criou todas as coisas desde o princípio e se fez conhecer e se fez reconhecer. Então todos sabem que que Deus é o Deus de poder. Todos conhecem o poder de Deus através de tudo que Ele criou, como Paulo fala aí nesse texto. Então não há desculpa para o ser humano. Não vai ter como naquele grande dia uma pessoa olhar para Deus e dizer: eu não sabia que isso era pecado. Eu não sabia que viver dessa maneira desagradava ao Senhor. Eu não sabia que o Senhor era o único Deus. Eu não sabia isso, eu não sabia aquilo. Porque a própria palavra diz que eles são indesculpáveis. Não há desculpa. Porque todos conheceram, todos ouviram falar, todos têm ouvido falar, têm ouvido pregar. Então todos têm conhecimento de Deus, sim. Todos estão tendo o conhecimento da verdade, sim. Mas estão preferindo trocar a verdade de Deus pela mentira. Estão preferindo se afastar de Deus para viver da sua vã maneira, para viver a forma que te agrada. Estão deixando de viver a verdade de Deus para viver a própria vontade, para viver uma mentira, para viver uma vida de engano, para viver uma vida que afasta totalmente o homem de Deus. Nós vemos todos os dias, através de noticiários, através de notícias, como as pessoas têm se corrompido, como a humanidade tem se corrompido. Nos carnavais nós vemos a zombaria que é com o nome de Deus. Nós vemos claramente como as pessoas se comportam, como elas gritam. No carnaval deste ano mesmo, gritaram lá no trio elétrico, lá, uma multidão de pessoas gritando. Quando perguntaram lá em cima do trio se eles preferiam ir para o céu ou ir para o inferno, todos gritando numa só voz que preferia ir para o inferno, que preferia ir para o inferno. Então nós vemos que o mundo está realmente corrompido. Nós estamos vivendo num mundo
sem Deus. Nós estamos vivendo num mundo que está cada dia mais distante de Deus, cada dia mais corrompido. E corrompido não só pelos pecados, sexuais, pela violência, pela malícia, mas também pela idolatria. Nós vemos que nós estamos vivendo num mundo que está cada vez mais idólatra, cada vez mais incrédulo. E quando eu falo em idolatria, não é somente se referindo a ídolos como imagens de escultura, não. É também a idolatria de coisas e pessoas. Infelizmente nós vemos isso dentro das igrejas. Infelizmente nós estamos vendo isso no meio do povo de Deus. Estamos vendo isso no meio dos crentes. Pessoas que estão se distanciando de Deus, sim, estão dentro da igreja, mas estão se distanciando de Deus através da idolatria. Como assim? Como assim? Estão idolatrando o filho, estão idolatrando o marido, estão idolatrando a sua mulher, estão idolatrando o seu trabalho, estão idolatrando o dinheiro. Ou seja, porque a idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente de Deus, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, é tudo aquilo que nós colocamos na frente de Deus. E quantas pessoas nós vemos dentro das igrejas que estão trocando Deus por outras coisas? Estão deixando de fazer a obra do Senhor porque ter um momento com a família é mais importante, correr atrás de um dinheiro extra é mais importante, várias coisas. Ou seja, estão colocando coisas, estão colocando pessoas na frente de Deus, estão idolatrando, estão achando que aquilo ali é mais importante do que Deus, aquilo ali é mais importante do que estar na presença de Deus, do que estar buscando a Deus, do que estar fazendo a obra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo onde a idolatria ela tem gritado. Nós sabemos que os ímpios, eles adoram. Lá no mundo eles adoram imagens de escultura, eles adoram imagens feitas por mão de homens, eles colocam a fé deles nas imagens, eles colocam a fé deles nas imagens de escultura, eles colocam a fé deles, como nós sabemos que agora tem a religião satânica, tem a religião de Lúcifer, então eles estão colocando a fé deles até no próprio diabo e deixando de crer em Deus. Ou seja, através da idolatria, o mundo tem se afastado de Deus, o mundo tem vivido longe de Deus, o mundo tem vivido cada dia mais sem Deus. E nós vemos que em nosso meio também há crentes, há pessoas que estão dentro da igreja, como eu falei, mas estão sem Deus. As igrejas estão lotadas? Estão, tem muita igreja lotada por aí. Tem muitas igrejas superlotadas. Igrejas que todo dia abre uma igreja nova, todo dia aumenta porque não tem mais onde colocar tanto membro. E o que é que nós vemos? Pessoas que se você encontrar na rua, você não vai dizer que é crente. Pessoas que se você olhar para elas, você não vê o brilho do Espírito Santo nelas. Pessoas que você vê dentro da igreja e você encontra lá fora vivendo como se fosse do mundo. Como se fosse uma pessoa mundana. Como se fosse uma pessoa qualquer. Ou seja, pessoas que não têm uma vida transformada. Pessoas que não têm uma vida de renúncia. Pessoas que vivem de qualquer maneira. Pessoas que vivem fazendo as mesmas práticas que o mundo faz. Então nós vemos muitas igrejas lotadas, muitas igrejas muito cheias, mas de pessoas que estão lá dentro, mas estão sem Deus. Pessoas que estão lá dentro, mas não estão vivendo na verdade de Deus. Estão vivendo um evangelho de mentira. Estão vivendo uma vida baseada na mentira. O que nós vemos muito por aí são igrejas que estão distorcendo a doutrina de Cristo. Estão distorcendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira verdade de Cristo, o verdadeiro evangelho, para viver de sua própria maneira, para que a sua igreja fique lotada, para que a sua igreja fique cheia. Nós vemos aí por aí igrejas que estão flexibilizando, estão tornando o evangelho mais fácil, estão deixando de cobrar aquilo que a Bíblia
ensina, estão deixando seus membros viverem do jeito que querem, fazerem o que querem, da forma que querem, para que as suas igrejas fiquem cheias. Mas aqui nós temos uma igreja que vive na verdade, uma igreja que se rende ao único Deus, uma igreja que vive na verdade de Deus, uma igreja que não se corrompe com o mundo, uma igreja que não se deixa corromper com as coisas deste mundo. Então, por isso, porque nós vamos ver que lá em Pedro, 1 Pedro 2:9, Pedro vai falar o que sobre nós? Sobre a igreja, né? Que nós somos o que? Uma nação santa, sacerdócio real, geração eleita, ou seja, que somos povo exclusivo de Deus. E ele diz para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos que saber e entender. Glória a Deus, Messias. Nós temos que entender que nós não fomos chamados, o crente ele não foi chamado para viver a mesma vida de antes. O crente ele não foi chamado para viver da mesma maneira de antes. O crente ele foi chamado para ser diferente. Ele foi chamado para viver uma vida de renúncia, para viver uma vida diferente. Foi chamado para dar bom testemunho. Então não adianta estar dentro da igreja, não adianta dizer que é crente, mas lá fora não tem conduta de crente. Não adianta dizer que é crente, que está com Deus, mas o caráter não é o caráter de Cristo. Não adianta dizer que é crente, dizer que está com Deus, que vai no culto, mas as suas práticas não condiz com a verdade do Evangelho. As suas práticas não condiz com a verdade de Deus, não condiz com a palavra de Deus. Então não adianta. E o que nós vemos por aí são igrejas que estão permitindo que os seus membros façam o que querem, vivam como querem. O pastor não está nem aí, não está nem se importando com a salvação dessas vidas, apenas em mostrar número, apenas em ter, dízimos altos, apenas em ter número para mostrar, apenas em ter status, em dizer a minha igreja é grande, a minha igreja tem muitos membros, isso e aquilo, mas não estão preocupados com a salvação dessas vidas, porque se tivesse, iria pregar a verdade e exigir a verdade dos seus membros, porque a igreja que se preocupa com a salvação dos seus membros é a igreja que se importa em pregar a verdade e cobrar que essa verdade seja cumprida. Porque não adianta você estar numa igreja a vida toda e você estar vivendo da sua maneira, do seu jeito, porque quando Jesus voltar vai ficar. Quando Jesus voltar não vai subir. Não adianta dizer, como nós ouvimos, como nós estamos cansados de ouvir todo mundo dizer, essa geração é a geração do arrebatamento. Não adianta, é a geração do arrebatamento, mas infelizmente muitos não vão ser arrebatados, infelizmente muitos vão ficar, porque estão vivendo a vida que querem viver, estão vivendo da sua maneira, estão vivendo para agradar a sua carne, não estão vivendo uma vida baseada na verdade de Deus, não estão vivendo uma vida baseada na palavra, não estão vivendo uma vida de renúncia, e aí sai por aí que somos a geração do arrebatamento. Somos a geração do arrebatamento. É melhor que cada um vá procurar consertar suas vidas. É melhor que cada um vá procurar viver uma vida de renúncia, de santidade, para que verdadeiramente venha a ser essa a geração do arrebatamento, onde todos irão ser arrebatados. Porque no céu não se entra de qualquer jeito. Nós sabemos que a porta é estreita, o caminho é apertado, e Jesus ele não mudou isso. A porta continua sendo estreita, o caminho continua sendo apertado, e o caminho largo, o caminho espaçoso vai levar para o inferno. Não adianta querer ser crente seguindo pelo caminho espaçoso, porque passa de qualquer jeito, porque segue de qualquer maneira, porque faz o que quer, porque não vai entrar no céu. Então, Paulo ele vem falar aqui sobre essa, como é que diz? Sobre a humanidade que tem trocado a verdade
de Deus pela mentira. Tem vivido uma vida de engano. Tem vivido uma vida onde eles gostam de se enganar. Onde eles gostam de se enganar para viver da sua própria maneira, do seu próprio jeito, do jeito que agrada a sua carne, do jeito que satisfaz as suas próprias vontades. Então, por conta disso, Deus tem permitido, Deus tem entregado o homem, a mulher, a práticas vergonhosas. Deus tem permitido que eles vivam do jeito que querem, porém naquele grande dia eles vão sentir a ira de Deus e eles vão saber que eles não vão entrar. Até porque quando Paulo fala aqui que a ira de Deus se revela contra toda a injustiça dos homens, contra toda prática, de pecado, toda a sua vida pecaminosa, ele fala para pessoas que conhecem a Deus, que conhecem a verdade de Deus, pessoas que sabem que Deus é o Criador do mundo, é o Criador de todas as coisas, pessoas que conhecem a Deus. E como nós vemos hoje em dia por aí o quê? Igrejas lideradas por pastores e pastoras homossexuais. Pastores e pastoras casados, homem com homem, mulher com mulher, liderando igreja. Ou seja, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade de Deus para viver conforme eles querem viver. E Deus está permitindo, tá? Deus está permitindo. Agora, quando a ira de Deus se revelar, ai destes, porque lá em Apocalipse 22 vai dizer que ai daquele que tirar qualquer palavra do livro desta profecia, ai de quem diminuir ou de quem acrescentar algo. E o que nós estamos vendo aí são pessoas que estão querendo até fazer uma nova Bíblia, escrever uma nova Bíblia, porque eles não querem viver conforme a vontade de Deus, eles querem viver conforme suas próprias vontades. E a Bíblia diz que estes não vão ter lugar no livro da vida. O nome deles não vai estar no livro da vida. E eles não vão desfrutar do céu, mas eles vão para o inferno. Porque quando se troca Deus, ou você está com Deus ou você está com o diabo. Ou nós estamos com Deus ou com o diabo. Se vivemos segundo a vontade de Deus, agradando a Deus, estamos com Deus. Mas se a pessoa ela vive agradando, fazendo as práticas que agradam ao diabo, fazendo as práticas das trevas, fazendo as obras das trevas, então logo o pai dessa pessoa é o diabo. E o fim dela é o lago de fogo, é o lago que arde com fogo e enxofre. Porque Deus ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus ele não vai tornar a vida de ninguém fácil naquele grande dia. Naquele grande dia ninguém vai ter desculpa. Naquele grande dia ninguém vai olhar para Deus e dizer que não sabia, ou que achava que ele não se importa, ou que não tinha nada a ver, ou porque me disseram que não tem nada a ver. Porque vai ser, para esses que conhecem, vai ser pior. Para esses que conhecem vai ser muito pior. Porque como Paulo fala aqui nesse texto, ele diz no final do texto sobre a questão da consciência, relacionada à consciência, porque ele diz que as pessoas que sabem que o que estão fazendo é errado, pessoas que conhecem a verdade, mas que insistem em viver fazendo as mesmas coisas e ainda, instilam ou influenciam outras pessoas a fazerem o mesmo. Ou seja, pessoas que elas distorcem a verdade. Quer ver um exemplo aqui? Que nós vemos muito hoje no mundo são que pessoas que estão vivendo no engano do não preciso ir para a igreja, não preciso congregar, eu sou a igreja. Essa semana mesmo eu escutei uma pessoa dizer isso, uma pessoa que já foi crente. Eu não preciso ir para a igreja. Tanta coisa errada na igreja, a igreja sou eu. Agora vem cá, a igreja é você? Na Bíblia vai dizer o seguinte, a Bíblia manda nós congregarmos. A palavra vai dizer que é necessário congregar. E a palavra vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja, né? E se Cristo é o cabeça, nós somos o quê? O corpo. E se nós somos o corpo, a igreja é o corpo, então nós somos o quê desse corpo? O membro.
A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E se a igreja é o corpo, nós somos o quê? Os membros. Agora me diz uma coisa. Um membro, uma mão fora do corpo, ela serve para alguma coisa? Um dedo fora do corpo, ele vai servir para alguma coisa? Uma perna fora do corpo, ela serve para alguma coisa? Então, qualquer membro fora do corpo, ele o quê? Ele morre. Ele não tem mais utilidade nenhuma, ele não tem mais serventia nenhuma. Então, esse povo está precisando entender que é necessário parar de viver esse engano. É necessário parar de viver esse engano, porque se você não congrega, você não é igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é eu sozinha, o corpo de Cristo não é a irmã da hora sozinha, o corpo de Cristo não é a pastora sozinha, o corpo de Cristo é a igreja. E se a igreja é o corpo, cada um de nós somos membros desse corpo, cada um de nós somos membros do corpo. E as pessoas hoje estão vivendo um engano do diabo. As pessoas hoje estão vivendo uma vida de engano, estão se deixando enganar, estão preferindo se enganar. Até sabe, conhece a verdade, já ouviu pregar, já ouviu falar a verdade, já leu sobre a verdade, mas prefere viver uma vida de engano. Prefere viver uma vida de engano porque é mais cômodo, porque é mais confortável ficar na sua casa, é mais confortável fazer o que quer, viajar para onde quer, ir onde quer, passear à vontade e não ter igreja nenhuma para congregar. Então prefere viver a vida de engano, acreditar na mentira de Satanás. Quando ouve, aquela vozinha dizer, não precisa você estar na igreja todo dia. Igreja é você, para que você vai para a igreja? E para a igreja todo dia, para quê? Você tem coisas mais importantes para fazer. Você anda muito cansado, você precisa descansar. Você anda acordando muito cedo, você precisa dormir mais. Mas nós sabemos que se nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo, então é necessário congregar, é necessário estar na igreja assim, é necessário estar em comunhão, estar todos reunidos, porque o corpo, ele só está completo quando tem todos os membros juntos. Mas nós temos que entender uma coisa, o corpo, ele pode perder um membro, ele vai permanecer. O corpo, ele vai permanecer, perder um membro, mas ele vai permanecer. Mas o membro, ele sair do corpo, ele não vale mais para nada. Ele não serve mais para nada. Então as pessoas têm que parar com esse engano de dizer que é a igreja e que não precisa congregar. Ou de estar olhando o defeito de igreja porque o diabo sussurra no ouvido, você vai para a igreja porque fulano faz isso, fulana faz aquilo, fulano é da igreja e vive assim, então é melhor você ficar em casa, é melhor você não congregar. Congregar para quê? Você, a igreja é você, a própria igreja é você, não precisa você estar em igreja. Então são que tudo isso é engano de Satanás, tudo isso é mentira de Satanás. E o mundo tem se deixado levar pelas mentiras de Satanás. O mundo tem se deixado levar pelos enganos de Satanás. E é por isso que em 1 João vai falar que o mundo jaz no maligno. É por isso que a palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. Porque o mundo se apoia no maligno. O mundo se apoia nas mentiras de Satanás. Porque é mais fácil, porque é mais cômodo, porque é mais confortável. Então o que o mundo não quer hoje é viver uma vida de renúncia. O que o mundo não quer hoje é viver uma vida na verdade, porque viver na verdade exige renúncia. Viver na verdade exige entender que em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar vem as outras coisas. O mundo, ele quer viver e prefere viver nas mentiras de Satanás, porque traz um prazer momentâneo, traz uma alegria momentânea, mas eles esquecem que essas práticas vão levar cada um para o inferno. Então, nós como igreja do Senhor, nós como escolhidos, como propriedade exclusiva de Deus que somos, estamos nesse mundo para combater as mentiras de Satanás, para combater os enganos de Satanás. Doe quem doer, goste quem gostar, nós devemos pregar a verdade, nós devemos mostrar a verdade. E outra coisa, não adianta
cabeça de filho, passando a mão na cabeça de parente, passando a mão na cabeça de alguém porque é da sua família. Não adianta você estar, passando a mão na cabeça mesmo. Porque você sabe que, digamos, fulano de tal lá no mundo está perdido, vai para o inferno, isso e aquilo. Mas meu parente, meu familiar não. Meu familiar não. Com ele o negócio é mais leve, né? Deus vai ter pena, vai ter misericórdia. Não, nós temos que ser verdadeiros com nossos familiares. Nós temos que ser verdadeiros com aqueles que nós gostamos, que nós amamos, que nos cercam. Nós temos que falar a verdade. Seja lá quem for, nós temos que dizer a verdade. Se você quiser ir para o céu, você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa ser transformado. Se você continuar vivendo dessa maneira, se você continuar vivendo essas práticas mundanas, você não vai entrar no céu. Nós temos que dizer para eles que Jesus está voltando. Nós temos que dizer para eles que é necessário se converter, que é necessário mudar, que é necessário ser transformado, que é necessário viver diferente, que é necessário viver uma nova vida, uma vida de renúncia, uma vida transformada para poder entrar no céu. Não tem como estar passando a mão na cabeça de ninguém, porque Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus, quando derramar a sua ira, Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se tiver errado, vai experimentar a ira de Deus. Se tiver errado, vai ter que experimentar a ira de Deus, sim. Então, desde o início que nós vemos, desde o início da Bíblia, desde o início de tudo, que Deus ele tem, derramado a ira dele sobre a humanidade. Desde o início que Deus ele tem revelado a sua ira contra os pecados da humanidade. Desde o início que Deus tem mostrado que Ele não se alegra com a forma de viver corrompida que a humanidade vive, que o mundo vive. Então não é hoje, porque nós estamos aqui, que nós vamos achar que nessa época, nesse tempo, que Deus vai estar vendo e vai ficar por isso mesmo, e fulano está vivendo como quer, e as pessoas estão fazendo o que querem, estão seguindo do jeito que querem, vai ficar por isso mesmo. Não vai ficar por isso mesmo. Porque Deus, quando cobrar, Ele vai cobrar e não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Então, é hora da gente, cada dia mais, estar vivendo na verdade, cada dia mais estarmos nos aproximando mais de Deus, cada dia mais estarmos vivendo na verdade de Deus, estarmos reconhecendo cada dia mais que só há um Deus, Criador de todas as coisas, dono de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. É hora de estarmos nos achegando mais e mais a Deus, através das nossas atitudes, através da nossa vida, da nossa maneira de viver, através da nossa, da nossa conduta, do nosso caráter, porque quando o Senhor vier, a volta dele está próxima, e quando ele voltar, aquele que estiver fora do caminho, que estiver vivendo de qualquer maneira, que estiver vivendo do seu próprio jeito, não vai subir, não vai ser arrebatado. Não adianta ninguém se enganar, não adianta ninguém, cantar a música ensaiada que o mundo tem cantado, que as igrejas têm cantado, mas é necessário realmente ser a geração do arrebatamento, uma geração que renuncia o pecado, uma geração que só se curva diante de Deus, uma geração que reconhece a grandeza, o poder de Deus, uma geração que reconhece que é necessário viver na verdade, que é necessário viver uma vida de renúncia, que é necessário viver uma vida transformada, uma vida baseada nos princípios bíblicos, baseada na verdade, baseada no verdadeiro Evangelho de Cristo, para que então nós possamos dizer que somos a geração do arrebatamento, para que nós possamos ter a certeza de que vamos subir com Cristo. Porque eu digo para os irmãos, muitas pessoas vão se decepcionar naquele grande dia. Muitas pessoas naquele grande dia vão ver que passaram a vida toda enganadas, porque viveram do jeito que quiseram, fizeram tudo o que quiseram, acreditaram
venham ser arrebatadas vivendo do jeito que quer e naquele grande dia vão se decepcionar quando vê, olhar para o lado, ver que a igreja apostólica semear foi arrebatada, que a igreja foi arrebatada e que ele ficou e que ela ficou. Então vai ser uma decepção muito grande, vai ser uma tristeza muito grande. Então é necessário que nós venhamos ser verdadeiramente a geração do arrebatamento, que venhamos realmente viver cada dia mais perto de Deus, cada dia mais próximo de Deus, cada dia nos aproximando mais de Deus através da sua verdade, da sua palavra, que venhamos cada dia nos achegar mais para Cristo, nos achegar mais para perto do Senhor, para que nós venhamos realmente ser essa geração que será arrebatada, essa geração que vai morar no céu, porque vai ser grande o número de pessoas que vão se decepcionar naquele grande dia. Vai ser grande. E nós, como povo de Deus, como propriedade exclusiva de Deus, como Pedro declarou lá em 1 Pedro 2:9, nós devemos anunciar a verdade do Evangelho, nós devemos anunciar, proclamar a verdade, nós devemos pregar a verdade, nós devemos falar a verdade de Deus para todos aqueles que nós tivermos oportunidade de falar, para que nós venhamos estar assim, sendo essa geração, esse povo que cumpre a vontade de Deus, que agrada o coração de Deus e que vai subir para morar no céu com Ele. Então que nós venhamos ser esta geração, que realmente vai ser a geração do arrebatamento, a geração que vai se encontrar com Cristo, a geração que não vai se decepcionar, para que não venhamos ser, pessoas que vão se decepcionar naquele grande dia. Então que nós venhamos ter essa consciência e que nós venhamos a cada dia estar mais próximos de Deus, porque Cristo está voltando e é necessário cada dia nos aproximarmos mais de Deus. É necessário cada dia entendermos que devemos cada dia nos achegar mais para Ele, cada dia viver uma vida de transformação, cada dia viver uma vida, ter cada dia mais uma conduta de crente, cada dia o caráter de Cristo, porque o Senhor está voltando e nós sabemos que Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e eu convido os irmãos a se colocarem.